Você sabia que a cultura de uma empresa inicia pela mentalidade da liderança? Se a cultura muda, teus resultados mudam, tua equipe melhora, o teu ambiente de trabalho se torna outro. O programa Cultura Começa pelo Líder é uma imersão de 16 horas, dias 28 de fevereiro e 1º de março aqui em São Luís do Maranhão. Eu vou te ajudar a fazer a transformação cultural da tua empresa. Todos os passos para você resolver os problemas que existem relacionados à tua cultura. Vem comigo, Imersão 7 em São Luís do Maranhão. Estamos ao vivo em um dos podcasts mais esperados do ano. Janeiro já está começando com tudo, né, Carlos? Exatamente, a gente está com grandes novidades e coisas fortes, né, Gustavo? Grandes novidades, e eu tô com um convidado que, quando nós conseguimos marcar com ele, eu fiquei muito feliz, até porque eu tenho milhares de perguntas, mas também eu tenho uma admiração muito grande pelo profissional que ele é e por trabalhar com uma pessoa que eu também admiro muito. Estamos aqui hoje com o Davi Coldebella. Esse grande homem. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Fica à vontade. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Carlos. É um prazer enorme estar aqui. E sempre um prazer estar compartilhando da nossa experiência de vida, experiência profissional, experiência espiritual, experiência como ser humano. Show de bola. Estar aqui com vocês é uma bênção de Deus. Glória a Deus. Davi, é uma honra, cara, assim, a gente estar com você. A gente tem uma gratidão muito grande porque Deus tem abençoado esse podcast com pessoas maravilhosas. Pessoas que, se eu for aqui enumerá-las, eu me emociono porque Deus é perfeito demais. É Deus que nos conecta com pessoas maravilhosas. E eu queria que tu pudesse relembrar agora. Minha primeira pergunta vai ser com base num versículo bíblico que diz assim: eu quero me trazer à memória coisas que me dão esperança. E, particularmente, eu gosto de fazer isso porque quando eu começo a me lembrar de coisas boas, eu me sinto bem. Tem um grande homem chamado Martinho Lutero que ele deixou uma mensagem que eu acho perfeita. Ele diz assim: eu não posso evitar que os pássaros façam ninhos sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que os pássaros... Eu não posso evitar que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que eles criem ninhos. Ou seja, eu não posso evitar os maus pensamentos, mas eu posso evitar que os maus pensamentos venham na minha mente e fiquem, e me influenciem. Então, particularmente, eu combato os maus pensamentos pensando em coisas boas, em boas lembranças. Isso me traz energia, felicidade, alegria. Então, minha pergunta para ti é: me fale um pouquinho sobre boas memórias que você tem desde a sua infância, coisas talvez que sejam inéditas, que você possa compartilhar, que possam trazer insights, ideias para quem está nos ouvindo. Olha, um início de podcast muito reflexivo, né? E eu não posso deixar de mencionar as grandes e boas lembranças que tenho da minha vida, da minha infância, junto com meus pais, que foram pais extremamente presentes. Tenho 2 irmãs, e quando a gente vai fazer uma lembrança aí da questão da família, uma família gigantesca da parte da minha mãe, falando de tio, primo, avô, avó, e pessoas muito presentes. E acredito muito que a presença da família é a essência mais sagrada que pode existir do ser humano. Porque o amor de pai e amor de mãe, a gente não consegue mensurar. Você consegue mensurar tudo na vida. Mas a partir do momento que você é capaz de, como ser humano, dar a sua vida pelo seu filho, não existe amor maior do que esse, a não ser o amor de Deus. Glória a Deus. E as minhas lembranças de infância são muito boas. Foi uma infância muito tranquila, foi um apoio emocional que eu sempre tive do meu pai e da minha mãe, em tudo aquilo que eu fiz. Sou quem sou hoje, devido a toda essa base, não só base em termos de valores, mas uma base espiritual muito grande também, que foram eles que me ensinaram. Foram eles que me ensinaram a adorar a Deus, foram eles que me ensinaram a ter respeito ao próximo, foram eles que me ensinaram o modo de vida que eu levo hoje, os valores, os princípios. E o que eu costumo sempre dizer,
é através da sua formação que você consegue efetivamente fazer a mudança na vida das pessoas, e são valores que você aprende em casa. Então, tudo aquilo que você faz na vida é com valores que você aprendeu através do seu pai, da sua mãe, da família, que não teve a oportunidade, a graça, né, de viver com o pai e a mãe por alguma questão divina, que tenha tido um avô, uma avó, um tio, ou alguém, alguma referência que ficou para ela como um ponto que disse assim: aqui estão os valores daquilo que eu acredito, do que eu penso. Então, minha infância foi uma infância muito, muito tranquila, muito alegre, muito divertida. A gente brincava como criança, mas tive várias grandes inspirações da minha vida, especialmente dos meus pais. Minha mãe sempre muito empreendedora, ela vendia pipoca, vendia algodão doce, daqui a pouco ela começou a Sério? alugar fita VHS da nossa época, então ela tinha um videoclube e empreendeu tendo Nossa, loja de roupa masculina, daqui a pouco ela abriu uma lanchonete, ela fez de tudo. meu Deus, E parabéns. essa inspiração empreendedora vem muito da parte dela, sempre teve uma coragem muito grande de empreender, e uma admiração grande que tenho da parte do meu pai, a dedicação ao trabalho. Toda vez, meu pai foi professor universitário da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, e foi uma pessoa que esteve ali sempre presente, muito dedicado ao trabalho, foi diretor do Dom Bosco por muito tempo, e é uma pessoa que me ensinou a gostar de trabalhar. Então, todos os dias eu via ele acordando, eu via ele indo ao trabalho, e via ele ali, quando eu acordava logo depois ali do almoço, depois de um cochilo, alguma coisa, eu via meu pai ali sentado na escrivaninha estudando e Caraca, trabalhando massa. nas aulas dele. Ou seja, tu acordava do almoço e ele tava lá Já dedicado. estava dedicado, já estava ali. Sempre vi meu pai uma pessoa extremamente trabalhadora até hoje, mesmo sendo aí na faixa aí dos idosos, né? Como minha mãe diz, eu não gosto de você, não me diga que eu sou velho, eu sou idoso. Qual é o nome dela, Velha Davi? gasta, não é isso, é Qual é o nome dela, idoso, Davi? né? O nome dela? Dona Roselane e Isso, seu Moacir, né? seu Eu estou Moacir. dizendo assim da forma mais formal, mas é Moacir e Roselane, meus pais muito queridos, Cara, que que legal. me ensinaram quem eu sou. Né? Então, assim, é uma formação que eu agradeço a Deus, porque o que eu costumo dizer aos meus filhos, a gente consegue escolher os amigos, mas a gente não escolhe a família, a gente nasce nela. E quando a gente tem uma família estruturada, uma família com base, uma família que acredita em Deus, é uma bênção, porque a gente acorda de repente, né, o grande dom que Deus nos deu, que é a Glória a vida, Deus. e a gente está acordado ali e está inserido dentro de uma família que é capaz de te trazer esses princípios que vai te guiar para o resto da vida. Então, iniciar aqui as palavras te dizendo que eu tenho uma bênção de ter tido os pais que eu tive e uma graça de ter os filhos que tenho também. Glória a Porque Deus. aquilo tudo que eu aprendi com eles, minha função e minha intenção é de transmitir para os meus filhos. Isso. E é isso que eu acho que a gente acaba passando de geração em geração. Isso é bíblico. Né? A família, ela é a base e o cerne de toda a essência humana, na minha opinião. Show de bola. Interessante, Carlos, é que você foi falando assim, e eu fui me lembrando de um versículo bíblico que diz: honra teu pai e tua mãe para que teus dias possam ir bem na terra. Isso. E a forma que você fala dos seus pais é emocionante. É emocionante porque isso é honra. Honrar os pais, reconhecer o que eles fizeram. E de fato, o exemplo ele arrasta. Quando você vê que seu pai fez o que fez, ficou na memória. E hoje você está aqui traduzindo
aqueles valores que ele te ensinou em comportamentos admiráveis. Davi, tu és um empreendedor nato e também hoje tem tido muito sucesso na área pública. Na verdade, um sucesso que todos, eu acredito que deveriam conhecer tua história, porque muitas vezes eu me perguntava, rapaz, quem é o secretário de obras que está de trás de tantas obras rápidas e bem feitas aqui em São Luís? Mas antes de nós adentrarmos nesse assunto, que é um assunto que eu tenho muita curiosidade, eu tenho certeza que quem está ouvindo através do Spotify ou assistindo aqui no YouTube sabe que, poxa, Gustavo, eu quero logo que tu pergunte isso para ele. Mas eu queria saber um pouco sobre o teu lado empreendedor. Nós aqui no Pod7, 90% dos nossos convidados são empreendedores, pessoas que começaram o seu empreendimento, e nós temos muitas dúvidas nessa área, e nós queremos saber como foi que tu iniciastes no mundo do empreendedorismo. Olha, eu passei 10 anos nos Estados Unidos, uma experiência fantástica que eu tive, a oportunidade, ganhei uma bolsa de estudos. Quantos anos tu tinha na época? Eu estava com 25 anos. Isso foi aí em 2001. Antes da Copa, antes da Copa, exatamente. Antes de Ronaldo brilhar. E foi uma oportunidade que tive um apoio inicial muito forte dos meus pais, mas eu sempre tive um desejo muito grande de sair de São Luís para poder me especializar. E acabei indo ali para os Estados Unidos, inicialmente para aprender inglês e logo em seguida para poder... houve uma oportunidade, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer mestrado em gerenciamento de construção. E depois que eu finalizei esse mestrado, eu fui contratado pela maior construtora dos Estados Unidos. Foi uma experiência muito enriquecedora do lado profissional, em que eu consegui ali aprender não só a língua, obviamente, que foi o meu primeiro objetivo, que minha mãe toda vez perguntava, vem cá, tu ainda não aprendeste esse inglês, o que é que tu está fazendo aí? Já tem 8 anos, né? Fiquei 10, vou voltar para o Brasil. E houve uma vontade, um desejo de voltar para São Luís por uma questão familiar, né? Uma escolha, na verdade. E voltando para São Luís, assim que eu voltei, eu já voltei empregado, trabalhei também como diretor ali da UNDB e abri uma construtora e comecei a construir Isso em no que ano, setor Davi? privado. Qual foi o ano? Isso foi 2011. 2011. Voltei em setembro de 2011, na verdade. Aí, 2011, tu já iniciou esse lado empreendedor, tu começou a colocar em prática. Coloquei em prática, muito inspirado lá na minha mãe, que tinha todas as coisas, né? Ela acordava um belo dia e dizia, bora agora abrir uma lanchonete. Tá bom, vamos. Então, inesperadamente. Tá bem no sangue isso aí, né? Então eu abri uma construtora, na ocasião tinha 2 sócios, que essa construtora hoje não existe mais, hoje eu estou com um escritório de engenharia e arquitetura junto com minha mulher, Andréa Matos, e esse empreendedorismo hoje está bem voltado para esse escritório que eu estou tocando juntamente com ela. E naquela ocasião já estava trabalhando bem nessa parte de construção, fiz várias obras para o setor privado e sou professor acadêmico, sou professor da Universidade Estadual do Maranhão, fui professor da UNDB, curso de engenharia, curso de arquitetura na estadual, e foi quando eu fui professor do Fernando, que é irmão do nosso prefeito Eduardo Braide. E aí houve o convite, na verdade, através do Fernando, para eu ser o secretário de obras do município. Então, assim, esse empreendedorismo sempre teve, né, na minha raiz, mas o convite foi bem irrecusável, né? Eu disse, olha, eu acho que o propósito de Deus aqui quis que eu fosse ser o secretário de obras do município, e como uma pessoa recentemente bateu nas minhas costas e disse, tu escolheste o prefeito certo. E isso é uma grande verdade, mas não foi eu que escolhi ele que me escolheu, mas na realidade eu tive a sorte de ter ele como prefeito para poder transformar a nossa cidade da maneira como a gente vem transformando. Acredito muito, Gustavo, Carlos, os propósitos de Deus.
Amém. Glória a Deus, cara. E esses propósitos, muitas das vezes a gente não consegue entender, né, inicialmente, mas por que que isso está acontecendo comigo? O que que... E essa, a minha crença em Deus é muito para olhar para as situações que eu estou vivendo em algum momento e não me questionar o porquê que eu estou vivendo aquilo, mas me questionar o que que eu estou aprendendo com aquilo, o que que Deus está querendo me mostrar. E a partir do momento em que a gente consegue passar por uma situação difícil, ruim, e ao mesmo tempo conseguir observar o que que Deus está querendo te mostrar, você começa a aceitar aquele momento, um momento que possa ser uma turbulência, né? Depois da tempestade sempre vem a bonança e sempre vem a calmaria. Porque Deus tem um controle de tudo. E quando Deus consegue fazer isso, ele está te preparando para alguma coisa diferente, para alguma coisa maior, para alguma coisa que você vai precisar daquilo. Glória a E Deus. muitas das vezes a gente se questiona, poxa, por que que isso aqui está acontecendo? Qual o motivo? E esses questionamentos você só vai conseguir entender lá na frente. Não é de imediato. Não é uma coisa que, tá bem ali, eu já tenho a resposta o porquê isso aconteceu. E tudo na minha vida eu consigo ver dessa maneira. Estava bem nos Estados Unidos, voltei para o Brasil. Eu disse, por que tu voltaste? Cara, inicialmente foi uma questão familiar. Questionei depois que retornei. Será que eu fiz a coisa certa? Aí veio um convite para ser secretário na capital do nosso estado e conseguir transformar a cidade e conseguir impactar a vida das pessoas. Quando eu consigo impactar a vida das pessoas, eu paro, olho e digo, aqui está um grande propósito de Deus. Cara, E- Davi, Esse. isso é emocionante, cara. Antes de Carlos perguntar, eu quero te parabenizar Sim, e agradecer a Deus pela tua vida, porque oxalá que nós tenhamos secretários assim, não só na nossa capital, mas em outras capitais do nosso Brasil, em outras cidades, pessoas que possam olhar com esse olhar humano e esse olhar de amor, porque já chega, cara. Nosso país precisa de pessoas assim, pessoas que tenham compromisso, que tenham integridade, sim, que sejam sim. realmente bons no que fazem. Chega de cargos políticos onde as pessoas querem apenas favorecer quem não sabe de nada para prejudicar mais ainda a população. O Brasil, eu acredito que ele está clamando por profissionais de qualidade, sérios, compromissados, que entendem que isso é um propósito de Deus. E eu quero te parabenizar e eu oro a Deus para que mais Davis, igual você, assim como foi aí o Davi da Bíblia, que foi um homem escolhido e que foi um homem valente e que foi um rei de Israel, que foi talvez um dos maiores reis de Israel, assim como Deus te levantou, ele tem te levantado e que possa levantar outros, meu amigo. Amém, louvado seja Parabéns. Deus. Deus te abençoe. E isso inspira a gente, né? Acreditar que ainda é possível acontecer coisas assim dentro de uma realidade totalmente diferente, né? Ainda é possível a gente encontrar esperança para que as coisas melhorem. E a minha pergunta é dentro desse sentido, né? Porque você foi para os Estados Unidos, ficou lá 10 anos, e talvez as pessoas que ficam 10 anos é propícia para ficarem mais anos, né? E você decidiu vir de lá, ainda, lógico, não com o cargo de secretário, mas, como você falou, Deus já estava escrevendo tudo isso. E a minha pergunta é, você com esses 10 anos de experiência lá, você imaginava que chegasse à proporção que está agora? Na sua mente passava algo? Você tinha mais ou menos uma ideia de que Deus faria isso na sua vida? Eu acho que eu vou usar aqui o próprio exemplo que o Gustavo estava trazendo, que é a história de Davi. Quem tiver a oportunidade, escutando aqui a gente, assistir a série A Casa de Davi, Casa de Davi. que é no Prime, que conta a história de Davi. É sensacional essa história, é sensacional essa série. Eu já estou ansioso pela segunda temporada que vai lançar esse ano. Mas eu conheci a vida da história de Davi assistindo a série. É sensacional. Se ainda não assistiram, comecem hoje. Está lá no Prime, à disposição para poder assistir. E
aquela série é tão bem feita que eu consegui criar uma conexão muito grande com a história de Davi realmente. Sempre desde criança, Davi, tu, mataste Golias e tal, aquele negócio. Mas eu realmente conheci a história de Davi assistindo a série. E ali tem muito propósito de Deus e muita coisa que eu me inspiro naquilo que está acontecendo na minha vida, que também aconteceu na vida de Davi naquela ocasião. Um pastor, era uma pessoa que tinha uma força interior muito grande e foi ungido de Deus. E a partir do momento que Samuel ele consegue identificar isso e toca no coração de Davi, e ele consegue ver o leão que tem dentro de Davi. E ele vai combater o Golias que estava ali desafiando quem fosse para poder derrotar ele. E se derrotasse ele, saberia que era alguma coisa fora do comum. E ninguém teve coragem. Todos se recusaram. Ninguém teve a coragem de dar o passo à frente. E Davi, ele, um menino, que você vê na série, ele é um menino, e se prepara para enfrentar Golias. Aí eu vou dizer aqui uma coisa que é marcante na série. Onde ele é questionado, o que está fazendo ele lá fazer isso? E ele disse, Golias é só um humano. Eu tenho um Deus no coração. A partir do momento que você consegue captar essa mensagem e em tudo que você fizer na sua vida, você colocar Deus no seu coração, todos os desafios serão vencidos. Eu tenho tido vários desafios na vida, passando por vários desafios todo santo dia. A gente às vezes fica estressado, a gente às vezes é bombardeado, mas quando você quer fazer o bem, quando você quer fazer o correto, quando você quer fazer o justo, você vai ter o resultado que precisa ter. E nenhuma dificuldade vai ser tão grande, capaz de que você não consiga superar. No dia da ordem de serviço do canal da Cidade Olímpica, vou contar um pouquinho essa história aqui para vocês. Sei que eu já estou entrando um pouco... Pode ficar à vontade, que agora vai entrando nos temas. Estava passando por um momento muito... Eu estava fragilizado emocionalmente por pressões. E a gente tentando ser forte, obviamente, e uma característica muito comum de nós homens, especialmente, aguardar aquilo e vou conseguir vencer aqui, tá? Eu estava fragilizado. E naquele momento, a gente iria iniciar o trabalho no canal da Cidade Olímpica. E a história toda começou da seguinte maneira. Todo sábado, o prefeito, Eduardo Braide, ele sai comigo na cidade, procurando... Todo sábado. Todo sábado. É religioso. Só o Carlos que não poderia trabalhar com ele. Mas todo sábado ele passa... Que horas? Às 8h30 e a gente fica rodando até 1h30, 2h da tarde. Que interessante, né? E a gente vai verificar na ponta, conversando com a população, vendo os problemas, qual é a rua que precisa ser asfaltada, onde é que está tendo buraco, o que precisa ser feito, como que estão andando as obras. O prefeito Eduardo Braide é um grande fiscal e um grande detalhista. E ele vai na essência do detalhe para que a gente possa trazer o grande. E num desses sábados eu estava andando com ele, estava chovendo, era janeiro, não lembro ainda aqui o ano exatamente, mas no sábado de manhã
a gente foi olhando o canal da Cidade Olímpica ali, estava uma chuva forte, o canal com muita água. E quando ele ficou em cima assim do canal, do lado do canal, ele olhou para mim, era perto do aniversário dele, que é 12 de janeiro. E aí ele olhou para mim e disse assim: eu posso te pedir uma coisa? Eu disse: pode, resolve isso aqui para mim. E aquilo ficou no meu coração. Disse: prefeito, eu vou procurar ver o que é que precisa ser feito para a gente poder resolver isso aqui. Obviamente tem uma equipe espetacular, altíssimo nível, engenheiros de um gabarito absurdo. Todos os projetos, inclusive, que a gente faz nessa cidade são feitos dentro de casa. Não tem empresa de fora, não tem empresa de São Paulo, não tem nada disso. Isso aqui é a ideia nossa, A ideia de mente. Davi, juntamente com a equipe de projetos, juntamente com a equipe de engenheiros, trazendo as soluções e embelezamento para a nossa cidade. Eu disse: prefeito, eu vou resolver. Depois de 3 meses debruçados, fazendo os estudos, até mesmo porque o prefeito Eduardo Braide tem um critério muito grande sobre a questão técnica e de engenharia, e que ele cobrou isso desde o primeiro momento, até mesmo porque ele colocou um técnico à frente da Secretaria de Obras. Sempre acreditou muito nisso. E eu trouxe a solução para ele. Olha, a gente consegue fazer isso aqui. Mas é excelente. Quando é que dá para começar? Combinou mais um mês. A gente iniciou os serviços lá no canal da Cidade Olímpica. Está prestes a ser entregue pelo prefeito Eduardo Braide agora, no mês de fevereiro. E nesse dia eu estava fragilizado. Tu não podia me dizer nada, que qualquer besteirinha eu estaria chorando naquele dia. E eu me questionando para Deus: o que será que eu estou passando por essa tempestade? O que é que o Senhor está querendo me dizer aqui? Naquele dia, eu senti a presença de Deus em vários momentos. Glória a Deus. Amém. Antes de ir dar a ordem de serviço no canal da Cidade Olímpica, a gente foi entregar a quadra coberta à Praça das Sete Palmeiras, lá na Vila Embratel. E no caminho para a gente ir para essa entrega, o pessoal que estava falando com o prefeito disse assim: prefeito, o primeiro momento é a retirada do pano da placa. E o pano da placa, e aí onde é que fica? Dentro da praça. Fica de frente para a igreja. Aí, sim, Deus está aqui. A gente foi, tiramos, inauguramos a praça, a quadra. Depois, a gente foi fazer a ordem de serviço no canal da Cidade Olímpica. E naquele momento, vocês forem lá no meu feed lá do Instagram, vocês vão ver esse dia que eu estou falando sobre o canal da Cidade Olímpica e da ordem de serviço do canal da Cidade Olímpica. Há 2 anos atrás, em janeiro, fevereiro, começo do ano. E naquele dia, naquele momento, eu ainda muito fragilizado, meu discurso, eu falei sobre Deus. Glória a E Deus. os propósitos dele. Quando eu avisto para baixo, é uma senhora com uma camisa, com uma cruz e com um leão dentro da cruz. Eu disse: Deus está aqui. Então isso aqui vai passar. A minha angústia vai passar, a minha tormenta vai passar, mas aquilo que a gente está fazendo aqui vai ficar, vai perdurar. Isso aqui, a gente está impactando quantas pessoas nesse momento. E aquilo ali me traz o ânimo todas as vezes que eu estou meio abalado, que é natural. Todo mundo tem os altos e baixos. Com certeza. Você nunca consegue estar no topo o tempo todo, nem lá embaixo o tempo todo. Existe o equilíbrio e você vai nessa gangorra que é a vida. É uma verdadeira montanha-russa.
Digo depois para vocês lerem um livro chamado 30 Dias para Morrer. 30 dias para morrer. Qual é o autor? Um autor americano. Eu li esse livro lá nos Estados Unidos, com os amigos evangélicos. Sim. E a pergunta do livro, eu já estou entrando em outro assunto, mas Pode eu vou ficar à voltar vontade. aqui Pode ficar à vontade que tá legal, tá? É igual aqueles filmes que a gente fica focado no filme e a gente não para de assistir. Deixa eu corrigir o nome do livro, eu acredito que é 30 Dias para Viver. Então, a temática é 30 dias para viver ou 30 dias para morrer. Não me lembro exatamente, mas a temática do livro é a seguinte: o que você faria se soubesse que você teria somente 30 dias de vida? Cara, isso é forte. A gente com certeza olharia com um olhar mais apaixonado para a esposa, olharia no fundo dos olhos do nosso filho, com certeza nós olharíamos para os nossos pais com mais atenção, com certeza nós trabalharíamos com muito mais dedicação, com certeza faríamos tudo melhor, né, meu amigo? A grande pergunta, e isso aí foi quase unânime, quase todas as pessoas que fizeram, que foi feita essa pergunta, em quase a sua totalidade, todos voltaram e disseram: eu olharia para Deus. A grande pergunta é: por que você não faz isso agora? Forte, né? E foi um estudo bíblico que acontecia toda semana. Eu sou católico, mas eu aceito a igreja evangélica de todo o coração, até mesmo porque a minha mulher é evangélica. E a gente teve esse estudo junto com esse casal, e apareceu inclusive um momento lá, porque tem vídeo, você vai lendo o livro, você lê um capítulo, aí discute sobre o livro na semana seguinte, aí vê um vídeo para representar. Então, É um estudo. É um estudo Muito bom. extremamente profundo da essência do que é, né, a vida humana. E no meio desse estudo aparece, né, um americano que ele nasceu sem os pés e sem os braços. E ele vivia. E ele prega hoje nos Estados Unidos. Recomendo, um cara que se chama No Legs, No Arms. Então, sem pernas e sem braços. E como que ele conseguiu ressignificar toda a vida dele através de Cristo. E eu estou falando tudo isso porque todos os momentos da minha vida em que a gente está fazendo alguma coisa, eu tenho o meu momento com Deus para poder dizer o que o Senhor quer que eu faça. Qual é o teu propósito? Quais são as vidas que eu estou impactando? Qual é o propósito de eu estar aqui? Estar aqui nesse podcast hoje é um momento que Deus está proporcionando. Glória a Amém. Deus. Já dizia Jesus Cristo: se duas ou mais pessoas estiverem falando no meu nome, eu estarei presente. E aqui ele está presente. Amém. Então eu superei, graças a Deus, as dificuldades que estava tendo naquela ocasião e senti muito a presença de Deus nas ações daquilo que a gente faz. O nosso prefeito Eduardo Braide tem Deus no coração. Então, quando bateram nas minhas costas uma vez, uma ordem de serviço, disseram: escolheste o prefeito certo, eu disse: eu dou graças a Deus. O prefeito me escolheu por eu estar com o prefeito certo. Porque ele não só acredita em Deus, mas ele acredita no propósito daquilo que ele está aqui para fazer. Amém. Louvado seja Deus. Então, assim, a inspiração de Davi, não deixem de assistir essa série, porque ela é impactante. Para mim, a melhor série já Cara, feita. Top 1. Eu vou assistir. Top 1, não deixe. Você me manda Eu depois. vou te mandar. Me mande depois. E olha que eu não gosto de assistir série nem filme, eu só gosto de ler, mas eu vou assistir essa daí. Com essa indicação, né, Gustavo? Vai ser Com essa aí eu vou assistir. a primeira temporada conta a história de Davi, ele sendo ungido por Samuel e ele enfrentando Golias. Cara,
E a segunda vai contar sobre o reinado dele. Essa é assim, eu particularmente tenho uma história com o Davi muito profunda, porque é um livro que eu gosto muito de ler, que é o livro de 1 Samuel, que conta a história de Davi de forma detalhada. E eu lembro que lá em 1 Samuel 16, quando Davi ele estava na roça, cuidando das ovelhinhas, Samuel lá recebe uma chamada de Deus. Samuel, até quando você vai sofrer por causa de Saul? Vá até Belém, na casa de Jessé, um dos seus filhos vai ser o rei de Israel. Aí Samuel chega na casa de Jessé e ele olhou para o filho mais velho de Jessé e Deus fala uma coisa que para mim me marca demais. Samuel, eu não vejo como tu vê. Tu vê a aparência, eu vejo o coração. Essa parte bem aí do texto, eu sempre me emociono porque Deus, ele não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos e muitas vezes a gente não imagina a forma que Deus faz as seleções, né? Quando a gente vai recrutar alguém para nossa empresa, a gente tem tantas formas de recrutamento e o recrutamento de Jesus, de Deus, é olhando para o nosso coração, para a nossa integridade. Então, assim, o texto de Davi ali, de 1 Samuel todo, eu me emociono, mas essa parte específica aí eu guardo no coração. Gustavo, tu contando a história no detalhe, como você conhece a Bíblia, muito mais do que eu. Eu só consigo me lembrar das imagens da série. Já Eu tô vou vivendo em assistir, casa hoje aqui. eu vou Eu assistir. falo para todo mundo que está nos escutando, está nos ouvindo. É uma bênção aquela série pela forma tão representativa de uma maneira tão real a história de Davi como ela foi contada. E, é uma inspiração. Uma inspiração Sim. para todos nós. Assim, Glória a Deus. eu tenho tido a honra e a graça de estar liderando hoje um grupo de pessoas muito competentes. Não conseguiria fazer nada sozinho. Inclusive, desculpa te interromper, tem um grande autor americano chamado Jim Collins, que ele, inclusive, para mim é um dos melhores consultores empresariais do mundo. Foi o consultor da Ambev, do Jorge Paulo Lemann. E o Jim Collins ele fala sobre algumas características de um grande líder. E segundo ele, um líder de sucesso de nível 5, como ele fala no livro dele, Empresas Feitas para Vencer, ele fala que o líder de sucesso precisa ser um líder humilde. O líder de sucesso é aquele que, quando é elogiado, ele olha não no espelho, mas ele olha na janela. Aí ele explica. O líder que é soberbo, quando ele é elogiado, ele olha no espelho e diz: é por conta que eu sou bom, é por conta que eu sou o melhor. Mas o líder de sucesso e que é humilde, quando ele é elogiado, ele olha para a janela e diz: o sucesso da minha equipe, o sucesso que eu estou tendo é por conta dessa equipe maravilhosa. E eu percebi isso em você desde o início, que todas as vezes que a gente atribui o sucesso que tu estás tendo na tua gestão, na secretaria, tu sempre olha para a equipe, tu enaltece isso. E isso é uma... Eu já tinha esse princípio comigo de Provérbios, que Provérbios fala que a humildade precede a honra. Depois que eu li Jim Collins, eu vi que realmente os grandes homens, eles pensam iguais à palavra de Deus. E você é assim, meu amigo. E eu queria saber algo de você. Quando tu começou a falar de equipe, é muito desafiador lidar com muita gente, porque a tua secretaria tem muitas pessoas e são muitos detalhes e são mínimos detalhes que fazem a diferença. É desafiador? Tu tem alguma dica para o empresário que está nos ouvindo, até mesmo para o secretário que está nos assistindo, como conduzir tantas pessoas? Exatamente, até porque também muitos secretários, né, de várias prefeituras assistem e com certeza querem ter essa inspiração para as suas prefeituras, né? E eu também quero saber o número de pessoas, né? É Porque muita gente, com para certeza. fazer tanta coisa assim ao mesmo tempo é bastante gente. Olha, assim que eu fui convidado pelo nosso prefeito Eduardo Braide para tomar frente à pasta da Secretaria de Obras, fui sabatinado ali por 3 horas de relógio. Ele queria saber se Nossa, era eu mesmo para ocupar esse cargo, que era um cargo extremamente estratégico para a cidade. E na conversa que a gente teve, eu pedi para ele uma coisa. Eu disse: eu preciso te pedir uma coisa.
deixa eu formar minha equipe. E dito e feito. Nosso prefeito Eduardo Braide nunca apontou uma pessoa que deveria ir para a Secretaria de Obras Isso é incrível, viu? por questão política, por isso ou por aquilo. Isso é incrível. E eu consegui montar uma equipe de altíssimo nível, de altíssimo padrão. Eu consegui estabelecer metas, resultados, prazos, cobranças. O verdadeiro líder, ele cobra. Isso. E se você está sendo cobrado por um líder, dê graças a Deus, que você está dando resultado. Ninguém cobra pessoas que não dão resultado. Ninguém vai cobrar quem não está dando resultado. Porque se tu não está dando resultado, vou gastar minha energia cobrando alguma coisa de ti que eu sei que não vai me trazer resultado. Então, quando você tiver um líder que estiver exercendo a função de cobrança, dê graças a Deus, porque a equipe está dando resultado. E isso aí, eu consegui montar um grupo de pessoas, né, que eu vou mencionar, né, os líderes, Leilane, que é minha secretária adjunta, engenheira competentíssima e de uma qualidade técnica absurda. Guilherme, que é um cara que não mede esforços. Tem uma história muito interessante para contar sobre o Hospital da Criança, que já já eu falo, envolve o Guilherme. É um monstro. Ele consegue gerenciar uma quantidade de pessoas de uma forma absurda e de um resultado incrível. O Alisson, também de uma capacidade técnica gigantesca, uma pessoa que consegue trazer resultados na ponta, coordenar uma quantidade de obras que muitas das vezes eu acho incrível. Wilson da parte de iluminação pública, Valber tomando conta ali da parte de projetos, Leonardo do setor jurídico, Lima da parte organizacional de processos. Eu adoro fazer, eu digo, eu quero fazer, mas como que eu tenho que fazer? Como é que eu posso fazer? Qual é o meu legal que eu tenho para isso? Quais são os caminhos que eu preciso percorrer? Eu tenho um verdadeiro time dos sonhos. Todos eles com seus superintendentes, com seus coordenadores. Mas a gente respira o mesmo ar. Quando a gente respira o mesmo ar, a gente consegue transmitir tudo aquilo que a gente acredita. A gente consegue transmitir os valores, a gente consegue transmitir as nossas necessidades, o que a gente quer, como a gente quer e de que maneira que tem que ser. E, obviamente, tudo isso só é possível porque a gente tem um prefeito igual o prefeito Eduardo Braide à frente da prefeitura. E Davi, algo que tu falou que eu achei bem interessante é porque é um cargo de fato de gestão e não tem politicagem. Só fazendo aqui um paralelo, eu vou citar porque é um time conhecido, o time do São Paulo Futebol Clube, é um time que passou por uma transição de presidência agora recente. E eu fazendo um estudo sobre o que aconteceu com o São Paulo, um dos pontos foi a falha na gestão. E um ponto que eu analisei estudando ontem foi politicagem. Muita politicagem. Muitas decisões por politicagem. E o fato do Eduardo Braide ter colocado você com autonomia para escolher uma equipe técnica é algo de verdade, para mim, muito inédito e está incomum. Porque muitas vezes, todos nós sabemos, é cultural de muitas cidades, o prefeito coloca muitos cargos por politicagem. Então, quando o prefeito ele é sério e faz gestão de verdade e coloca uma pessoa técnica em um cargo tão poderoso como é o seu e dá autonomia para que essa pessoa escolha pessoas técnicas, não tem como dar errado.
Isso é verdade, Gustavo. E, inclusive, isso mostra que ele é um líder, porque Sim. o líder ele dá autonomia para os seus liderados, para que eles possam também resolver os problemas que possivelmente porventura virão. Então, isso mostra que ele de fato está sendo um líder capaz de estar liderando à frente de uma prefeitura tão grande, né, com tantas pessoas, mas ao mesmo tempo olhando os detalhes e enxergando que há pessoas que também podem ser lideradas por ele de forma maravilhosa. E o nosso prefeito Eduardo Braide é uma pessoa que eu admiro muito. A sua forma de gerenciar, na sua forma de gestão, a pessoa política que ele é. E é um político de resultado. Eu não conhecia o Brade, não conheço muito a história dele, confesso. Ele sempre foi político, ou ele era gestor? Como, assim, resumidamente um pouco da história dele, até para quem, algumas pessoas que não são do Maranhão, conhecer um pouco mais do Brade. Eu vou contar a minha visão daquilo que eu tive em Sim, relação ao prefeito Eduardo Braide. E falar de Eduardo aqui é a pessoa ali que eu estou trabalhando próximo todo santo dia. Me manda mensagem 5 horas da manhã, meia-noite, e não tem hora para ele. É uma pessoa incansável. Eduardo é incansável. Tem hora que eu digo, chefe, eu preciso de um tempinho para descansar. Preciso bem ali em Morros. Só finalzinho de semana Dá para uma eu ir ali em Morros. descansadinha. só meia horinha, já já volto. Mas ele é incansável, ele não para. Ele vai no detalhe das coisas. O detalhe a ponto de ser a pessoa que me diz como que vai ser o tempo durante a semana para que a gente possa programar as nossas atividades de acordo com o tempo. Mas, ó, Davi, a gente tem uma janela boa aí. Bora tacar a ficha aí que a gente tem que terminar isso, vai ter que. E a cobrança. Cobrança, quando é que a gente vai dar ordem de serviço, quando é que a gente vai entregar, como é que é, isso aqui não ficou legal, Ele conhece vamos tudo. voltar. Ele é aquele líder que dá feedback. Ele tem acesso às câmeras dos postos de saúde que a gente É tem nada, formado. macho. E ele fica olhando. É nada, macho. Ele está Não, no Davi. carro. Eu estou contando bem os bastidores Davi. aqui do que é. Ele olha no carro. Se, rapaz, por que que isso aqui está cheio desse jeito? Aí ele liga para o diretor lá do hospital. Por que está essa fila grande aí? O que está acontecendo? É o tipo, O nível que ele está. ele vai no detalhe para conseguir o grande. O que eu estou querendo dizer com isso? Os detalhes que a gente precisa ter, tanto na operação, quanto durante a execução, quanto desenvolvimento de projetos, a gente tem que observar os detalhes, porque nos detalhes é que a gente vai fazer a diferença. Isso. Então imagina, se eu pego, como a gente fez com o Hospital da Criança, como a gente fez no Hospital da Zona Rural, como a gente fez no Hospital da área de Itaquibacanga, como a gente fez no Hospital do Corodinho, estou contando aqui de hospital. Amanhã a gente está entregando mais uma parte nova ali do Socorrão 1. Reformamos todo o Socorrão 2. A grande parte ali do Socorrão 2. Imagina se a gente entrega um local desse, todo reformado, todo bem feito, e o atendimento é ruim. E você chega lá para poder ser atendido e você é maltratado. E você não tem um atendimento de qualidade. E não tem médico. E não tem remédio. E não tem professor na aula. E está faltando. Estou cansado de andar com o Eduardo. Quando dá 10h30 da noite, a gente está andando uma quinta-feira de manhã. E tem um menino de escola do lado de fora. Ele para. Sei, por que vocês estão sem aula? E vocês não estão em sala de aula?
Por que isso? Ele tem a preocupação. Para veja bem, se ele é o chefe maior de um município responsável pela infraestrutura, pela coleta de lixo, pela iluminação pública, por escola, por posto de saúde, por hospital, por tudo isso. Se tudo isso aí tiver tendo um serviço de péssima qualidade, significa que ele não está fazendo um bom trabalho. Cara, por que não? O que está acontecendo? O que é que a gente faz? E aprendi isso muito com ele. A gente vai escutar o povo. Vamos andar na rua. Bora ouvir. Bora ver qual é o problema. Eu já solucionei vários problemas de drenagem profunda conversando com a população que está morando ali há 30, 40 anos, que está sofrendo. A água vem bem dali. Aí a coisa vem para cá e aqui se junta e corre por esse lado bem aqui. Aí que vocês estão fazendo não vai funcionar, não. Vocês têm que fazer assim. Opa, peraí, então vamos parar e escutar aqui. Então a gente vai na ponta. E digo mais, é o que a população merece. Quando a gente faz um serviço em que a gente está preocupado com os detalhes, a gente faz um grande trabalho. Tu que é mais próximo a ele, o que motiva tanto um homem desse ser desse jeito? Porque é um porquê e um senso de propósito muito grande, na minha opinião. Gustavo, é uma coisa que está no coração dele. Eu estou te dizendo isso porque, assim, por conhecer quem eu conheço, quem é o Eduardo, e por saber que ali ele não está fazendo uma gestão para ganhar holofote. O resultado do trabalho, o resultado de tudo, assim, foi considerado o melhor prefeito do Brasil. Nós temos, em São Luís, o melhor prefeito do Brasil, onde foi feita uma pesquisa. A gente tem que se orgulhar demais disso aí. Eu te falo toda a sinceridade, Davi, que Deus ele tem um plano muito maior para este homem, porque a excelência que ele tem feito, eu não conheço outro igual, e eu falo isso aqui com todo o meu coração. Deus tem algo muito maior para esse homem, porque Deus ele tá vendo o clamor do povo dele aqui no Maranhão. Eu vejo que nós precisamos disso, nós maranhenses. O Maranhão é muito rico. Eu viajo com minha equipe em algumas cidades palestrando, em algumas empresas, a gente passa por tantas situações na estradas totalmente em péssimas condições, descaso na educação, descaso na saúde. Muitas vezes a maquiagem é só em momentos oportunos, que eu não vou aqui entrar no detalhe, mas todo mundo que está me ouvindo já sabe. Mas a gente precisa de alguém que possa olhar para o nosso povo, porque graças a Deus aqui em São Luís nós temos como bater no peito e dizer, nós temos um prefeito, mas nós maranhenses, são 227 cidades, salvo engano. 217 municípios. 217 municípios que precisam de uma pessoa de Deus, de uma pessoa que tem um coração focado na integridade, focado em fazer o melhor. Precisamos, cara. Nosso povo é maravilhoso, nosso povo é um povo rico, íntegro. Nós precisamos, já chega. E o que eu observo, e eu queria falar um pouco dentro desse sentido de serviço, e falando tanto a respeito do Maranhão, porque eu acredito que foi uma obra que influenciou não só o povo do Maranhão, mas o povo de todo o Brasil, né? Porque fica ali um local onde chegam muitas pessoas de vários lugares. E eu queria que você contasse um pouco a respeito dos bastidores dessa obra ali do elevado Tigrical, o elevado ali do aeroporto, para nós, para que a gente possa conhecer um pouco daquela obra ali que foi, assim, um sucesso, estratégica demais, bem arquitetada para a população de São Luís. Uma das coisas que a gente faz nessas rodadas na cidade, a gente fica procurando oportunidades de otimizar a mobilidade, o trânsito, fluidez, diminuir tempo de viagem. Quem consegue comparar
o tempo que você gastava para voltar para casa hoje comparado a 2021. A gente está num momento diferente, a nossa cidade respira um momento diferente. A gente conseguiu fazer intervenções estratégicas, em pontos estratégicos. Numa dessas, a gente estava andando ali pela Guajajaras, já seguindo ali rumo para o aeroporto, e tinha um sinal ali, numa fila enorme, que a gente ficava ali parado a quase quilômetro, parado naquele sinal. Eu fico no banco de trás, o motorista na frente, nosso prefeito à frente, do lado do motorista. Aí ele olha para trás assim e diz: Davi, esse que tu acha da gente? Eu disse: o que O que significa isso? que é isso aí, senhor? Isso é uma parábola? O que é isso aí? Aí eu disse: Davi, eu acho que um elevado aqui, só para a gente passar por cima da entrada da Franceses, é o necessário para a gente acabar com esse trânsito daqui. A gente tem uma pessoa na Secretaria de Trânsito e Transportes que é muito boa, um engenheiro de trânsito, e a gente vai andando nos lugares e vai dando as ideias e conversa e ouve, né, qual é o... E comentamos com ele. Te ligou lá na hora. Disse: rapaz, o que tu acha? Ele disse: rapaz, se fizer isso aí vai ser fantástico. E Eduardo, ele é assim, ele vai orientando sobre aquilo que onde a gente gasta a nossa energia, porque assim, São Luís tem muito desafio a ser vencido. Ainda tem, vai sempre existir. Toda a cidade tem os desafios. São Luís tinha muito mais, graças a Deus já resolvemos vários problemas históricos. E ele vai orientando. Bora gastar energia para a gente ver se consegue fazer aqui, o que consegue fazer. Eu reuni minha equipe logo em seguida, depois do comentário dele, e a gente começou a amadurecer a ideia do projeto, do que seria um elevado ali naquela localidade. Bom, fizemos todos os projetos de geométricos, que é o de trânsito mesmo, identificando como aquilo iria funcionar, porque tudo aquilo que a gente faz dentro da secretaria é de uma forma técnica, é de uma forma verificando o resultado, é verificando como que aquilo vai funcionar e como que a gente consegue fazer de uma maneira que traga qualidade e possa perdurar. Perfeito. Todas as avenidas que nós atuamos continuam intactas até hoje, desde 2021. Essa primeira ali do asfalto novo, a Avenida Evandro Bessa. Vai lá no Maracanã e pode olhar como é que está. Arrancamos bem aqui na Avenida Daniel de Latouche. É para durar. A população merece que seja duradoura essa obra. A gente não faz resolução básica. Quando precisa ser feito, eu aviso. Olha, deixa eu te avisar. Eu vou fazer, mas vai quebrar. Mas eu vou garantir uma trafegabilidade porque é preciso para agora. Mas depois a gente vai ver como é que é essa solução correta. E a gente entra com o correto. Davi, eu vou te fazer uma pergunta bem curiosa. Por que que as estradas do Maranhão são tão ruins? O que que a gente pode fazer para melhorar? Fazer o certo. É bem simples. Basta fazer o certo. Se tu te lembrar como era São Luís antes de 2021, deixa eu te dar um exemplo. Bem simples. Estou falando de números aqui. 2021, assim que a gente entrou, eu tinha 18 equipes de tapa-buraco no inverno. Assim que entrei, 18 equipes. Sabe quantas equipes de tapa-buraco eu tenho hoje em São Luís? Quantas? 2. 2 de dia, 2 à noite. 4. Pode ver por turno. Sim. Só. O que a gente fez? Bora arrumar o que é o certo. Vamos arrumar a Daniel de Latouche, que está completamente cheia de
casca de crocodilo que a gente chama. E encher de buraco agora. A gente já atuou nas áreas mais sensíveis. Fizemos ação em vários pontos. O próprio Canto da Fabril. A gente adora um desafio. A gente chega nas estradas do Maranhão, é engraçado. Quando a gente chega no Piauí, a gente já sabe que está no Piauí só pela BR. É incrível. É incrível. Eu acredito que todo mundo que está me assistindo nesse momento aqui sabe que quando você está viajando e você chega em qualquer outro estado, você percebe só pelo asfalto, só pela BR. E isso é histórico. Infelizmente. Uma das coisas que eu tenho muito orgulho de dizer sobre a gestão do nosso prefeito Eduardo Braide é o seguinte: eu não seria considerado hoje um engenheiro bom se o prefeito não quisesse. Vou explicar. Se ele fosse um gestor que não estivesse preocupado com a técnica, com a qualidade e em fazer o correto, Perfeito. Davi, tu seria um péssimo engenheiro. Por que quando batem no meu ombro dizem tu escolheste o prefeito certo, que não fui eu que escolhi, ele que me escolheu, mas por que eu agradeço a Deus isso? Porque eu sou considerado um bom engenheiro, porque ele exige que eu faça o correto. Então a gente usa a engenharia nisso aqui. E voltando um pouco para a parte do elevado, para trazer o algo a mais que a gente faz nas nossas obras. A gente quer fazer o diferente. Bonito demais, né, cara? Veja bem, Deus me deu a oportunidade de estar à frente da Secretaria de Obras. E tudo isso é a escolha de Deus. Tem um prefeito que quer fazer o certo, em que eu costumo dizer, prefeito, eu gosto de viajar na maionese. E ele embarca, velho. Cara, ficou lindo demais. Ele embarca. Se eu estou tendo uma oportunidade de poder mudar o nosso ambiente, por que eu não vou fazer diferente? O comum, o normal, o básico. São Luís não merece isso, rapaz. Parabéns. São Luís merece o diferente. São Luís merece o bem feito. São Luís merece o correto. São Luís merece o que há de melhor. Glória a Deus, meu amigo. E quando a gente pega e faz um elevado daquele, eu cheguei para a minha equipe de projetos, que inicialmente a gente estava ali rabiscando, eu digo, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu quero fazer esse elevado diferente. Aí eu cheguei para a equipe de projetos e disse assim, por que a gente não tenta fazer os pilares como troncos de árvore? A ideia surgiu numa conversa, eu dizendo, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente não só sonha em como fazer, mas a gente tem a parte técnica para dizer como fazer. Olha, eu penso que a gente pode fazer assim e tal. Então a gente vem com a técnica para a gente poder trazer o resultado. Aguardem o elevado da Forquilha. Rapaz. Novidade. Aí, Grandes novidades. Não, mas mais top do que aquele dali, eu eu vou vou te deixar falar. prefeito, eu vou deixar que vai ser o prefeito Eduardo. Rapaz, a Forquilha se prepare. Que vai apresentar, mas tem muita coisa bacana vindo por aí. Rapaz. Então, naquele momento, a gente decidiu não só fazer o elevado tecnicamente como deveria ser. Podia botar mas todas as nossas obras, além de bem feitas, de qualidade, Tem um algo a rápidas, mais, tem um over delivery. elas são bonitas. Entrega mais do que a gente tem que espera. trazer, a gente está com uma oportunidade, porque eu não vou fazer, eu vou fazer o normal. E começou a ideia de se fazer os pilares como troncos de árvores, que foi o que aconteceu. Daí surgiu a ideia das árvores metálicas, houve inspiração lá em Singapura, colocamos buganvílias, alguns já estão aí crescendo e entrelaçando naquela árvore metálica, que é bem árido ali, um paisagismo belíssimo. Depois veio o Terminal das Vans, que é o terminal da cidade, que fica logo em seguida. Show de bola. Primeira vez que eu vi um projeto, eu digo, não. A gente está com uma oportunidade de mudar a entrada da cidade. A gente tem que fazer algo diferente. Aí surgiu a ideia da cobertura
com telha termoacústica, diferenciada, mas também em comunicação com tudo aquilo que a gente estava fazendo ao redor. Então, eu tenho um orgulho muito grande da equipe técnica que eu tenho e a da equipe criativa e audaciosa de conseguir colocar no papel as ideias que a gente consegue fazer um brainstorm gigantesco e fazer o diferente. Show. E ter um prefeito, um líder que diz assim, vamos fazer. Cara, eu adorei. Rapaz, estamos bem agora aqui. E Davi, tu disse que gosta de viajar na maionese, então vamos imaginar aqui o cenário Brad governador. Davi com um desafio gigantesco, igual o Davi teve quando foi matar Golias. Um desafio gigantesco que, inclusive, naquela história, fazendo aqui uma analogia, muitos guerreiros desistiram. E Davi, na força do Deus Todo-Poderoso, venceu aquele grande gigante. E eu faço esse paralelo porque o estado do Maranhão, como você falou, 217 cidades, pontes caindo em vários lugares, estradas totalmente sem condições de trafegar. O desafio vai ser grande. Olha, o que eu tenho para dizer é o seguinte: onde quer que Eduardo esteja, você é exatamente aquilo que ele bota para fazer, o que o coração dele quer. Eduardo é movido não só pelo fazer, por ser o político, mas ele é movido pelo entusiasmo da população. Ele é movido pelo entusiasmo, pela energia que ele recebe do povo. Onde quer que ele esteja, seja como deputado, seja como senador, seja como prefeito, seja como governador, seja como presidente do Brasil, ele bota o coração dele funcionar. E ele faz com o coração tão aberto que ele exija que seja feito o correto. Por que a gente tem toda essa transformação acontecendo na nossa cidade? Porque ele consegue transmitir aquilo que ele quer dos seus secretários, que são quem efetivamente consegue executar. Eu digo para Eduardo que é um prazer enorme fazer parte da equipe dele. Um prazer gigantesco. Eu tenho um orgulho de fazer parte da equipe do prefeito. O prefeito que deu um reajuste salarial para professores agora de 16%, extremamente significativo em qualquer contra-cheque, que sempre deu aumento acima do que era exigido da categoria em todos os anos. Ele deu assim. Valoriza o funcionário público, valoriza quem está do lado dele, valoriza o profissional, valoriza o resultado. Eduardo é uma pessoa de resultado. Por que meu santo bateu com o dele? Sou um cara de resultado. Onde é que eu boto a minha energia? Foca no resultado. Eu sempre falo para os meus meninos, eu chamo meninos porque eles são mais novos do que eu. Se foca no resultado. Às vezes, quando fica sabe aqueles momentinhos de Burburinho. eu tô chateado com isso. Não sei o que, uma reclamaçãozinha aqui. Eu pego na mão e digo assim: Fábio, Guilherme, Fernando, Wilson, foca no resultado. Bem agora, eu quero que toda a tua energia tire o que está tendo aqui do teu ladinho. Não gosto de fofoquinha, isso aí não leva nada a lugar nenhum. Foca no resultado. O que eu preciso fazer para trazer o resultado? Por isso que tu vê as obras da prefeitura, na velocidade que acontece. Muito rápido. As coisas como acontecem. É um detalhe, inclusive, desculpa te interromper, que vale ser ressaltado. O elevado ali perto do aeroporto foi muito rápido, cara. Foi muito rápido e
Eu até brincava com minha esposa, eu passava, nossa, primeira obra de prefeitura que eu vejo rápida, porque a maioria demora muito e às vezes não é nem concluída. E essa foi muito rápido. Qual foi o segredo? Me conta aí. 4 meses e meio, Meu muito Deus. planejamento, 4 meses e meio, o primeiro carro estava passando por cima. E 4 meses e meio. passou no dia do aniversário da cidade, com muito orgulho a gente conseguiu. 8 de setembro de 2024, passou o primeiro carro por cima do elevado. E todas as obras a gente faz esse planejamento, a gente busca a forma. Às vezes eu até antecipo algumas coisas para poder trazer o resultado mais rápido. Porque, repara bem, Gustavo, quando a gente entrega uma obra rápida, quem ganha é a população. O transtorno é menor, o resultado é mais rápido, o usufruto da benfeitoria é de imediato. E mais do que isso, usando muito a engenharia e a inteligência para que a gente possa trazer o resultado mais adequado. Todo mundo me dizia que eu não conseguiria tirar a rotatória lá da PM. Ali tu não tira. Rapaz, eu vou tirar. Eu adoro um desafio. E Eduardo nos permite que o impossível possa ser possível quando existe a possibilidade. Vou contar uma história aqui do Hospital da Criança que eu falei que eu ia contar Sim. no início. Para você ver o compromisso que a gente tem na entrega, na qualidade e no resultado daquilo que a gente faz. E como essa gestão, eu tenho o orgulho de dizer, Deus está do nosso lado. Hospital da Criança, a gente, quem visitou antes dessa reforma, agora, conseguiu se lembrar de um ambiente completamente triste. Eu cheguei a visitar com o prefeito uma vez e visitei as instalações do Hospital da Criança. E aquilo lá me mexeu comigo. Hospital, para receber crianças, são os nossos anjos. E olha o estado daquilo que estava lá. Tinha 10 anos que o hospital não conseguia ser entregue. Era da prefeitura passou para o Estado deu uma certa continuidade, o prefeito puxou a responsabilidade, disse: nós vamos terminar o Hospital da Criança. Me chamou numa reunião e disse: a gente vai terminar o Hospital da Criança. Houve todas as tratativas com o Estado, pegamos de volta a responsabilidade, estabelecemos metas, estabelecemos prazos, qualificamos a qualidade de tudo que a gente queria, como a gente queria. Encontramos todo o caminho que precisava ser feito. Só que tinha uma ala que estava em funcionamento. Aquela grande torre, a gente já estava finalizando aquela torre. Eu disse: prefeito, vamos inaugurar a torre principal. O pessoal que está utilizando aqui, isso aqui vai ficar desse jeito. Mas o atendimento vai ficar assim? Se é. Eu disse: não, a gente vai reformar e vai reformar tudo. Mas tá bom. Mas para fazer isso eu preciso tirar as crianças de lá. Eu vou conseguir, Davi. Me dá um tempo. Deu um mês e eu lá insistindo, porque a minha torre estava ficando pronta. Eu já queria entrar lá. Aí ele disse, um belo dia ele me liga, disse: olha, a partir de segunda-feira a ala já vai estar, o pessoal já vai ter transferido e a ala vai estar à disponibilidade para vocês entrarem. Eu disse: ótimo.
E ele disse, precisa fazer rápido. Não quero essas crianças longe dali por muito tempo. Você gosta de me dar desafio, né? Se gosta. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui acontecer em 45 dias. O sorriso dele veio de orelha a orelha. Alegrou o dia dele. 45 dias. A gente estava ali em outubro, meados de outubro. E chegou novembro. E a gente começou. Entramos com força total. Botamos para terminar mesmo. E ali eu consegui fazer tudo o que a engenharia não me recomendava fazer. Mas eu havia ter que fazer para poder trazer o resultado do que era. Então eu comecei a levantar a parede sem ter cobertura, sem ter telhado. E eu comecei a levantar as paredes de gesso, de drywall que tem lá, que era rápido, antes de ter a cobertura. Um dos sábados que a gente está andando, ele entra, vai no Hospital da Criança, a gente visita tudo. Era já final de novembro. Eu pego no braço dele, antes de sair, e disse: prefeito, eu sou um homem de Deus e eu sei que o senhor também é. Ele disse: sim, o que foi? Eu disse: ore para não chover. Porque se chover, lascou. Deu ruim. Aí eu não consigo, aí esquece. Tá bom. Dia seguinte, Gabriel, a gente acorda e por volta lá de 11, 12 horas da manhã, começa a chover Meu absurdamente Deus. Nossa. na cidade, praticamente toda. Caiu uma gota em cima do Hospital da Criança. Glória a Deus. Em 45 dias, no dia que ele retirou as crianças, a gente estava inaugurando o Hospital da Criança, dia 5 Glória a de Deus. dezembro. Glória a Deus, louvado seja Deus. Amém. Cara, Davi, eu particularmente quero te perguntar muito mais perguntas. Para mim, foi um dos podcasts mais emocionantes E fortes, né? e fortes e que eu senti a presença de Deus demais. Cada palavra que tu falou. De verdade, a gente precisa do segundo episódio, né, Ana? Do segundo episódio. Ainda falta muita Porque obra é pra muita falar. obra e certeza. é muitas histórias que vão trazendo para nós assim um sentimento de é possível. Isso. E assim, passou uma hora de relógio rápido demais. Mais de uma hora, na verdade. O pessoal tava dizendo, já passou mais de uma hora. Eu quero que você volte no tempo. Vamos imaginar que tu vai entrar agora numa máquina do tempo, mandar um recado pro Davi. Aquele Davi que estava entrando ali na universidade, no curso lá nos Estados Unidos, cheio de sonhos. Aquele Davi que tinha muitos e muitos sonhos e talvez nem imaginava chegar onde já chegou. Olha, a minha conversa com o Davi é dizer que cada esforço, cada movimento, cada decisão, cada coisa que aconteceu na tua vida, Davi, valeu a pena. Amém. Tudo no propósito de Deus, tudo da maneira como deveria acontecer. Acreditando sempre no sonho de poder fazer o bem, fazer o melhor, acreditando nos princípios que sempre foram passados e dizer que a vida é bela, cara. A vida é bela. E quando a gente tem a oportunidade, eu deixo aqui o meu recado para todo mundo. Tudo aquilo que você fizer na vida, faça pensando em como você vai conseguir impactar a vida das outras pessoas. O propósito da vida não é o dinheiro, não são as coisas materiais.
são as relações que você faz, são os momentos que você tem, que você cria, os momentos que você deve transformar e ter como para você chegar lá na frente e dizer que valeu tudo a pena. Tudo aquilo que você fez valeu a pena. Tenha orgulho da história que você está criando, porque Deus deu a permissão para cada um escolher e fazer as suas escolhas. Se você tem esse poder de fazer as escolhas, escolha sempre o caminho do certo, da verdade. Olhe para as pessoas ao seu redor. Olhe para quem está do teu lado. Não pensa só em ti. Pensa naquilo que você está fazendo. Eu fui professor e impactei a vida de milhares de alunos. Quando Deus me deu a graça de ser secretário, exponencializou o impacto que eu gero nas pessoas. Como é bom chegar numa comunidade e escutar: não entra mais água dentro da minha casa. Como é bom escutar: eu não tenho mais poeira na frente daqui de casa. A luz daqui tá boa porque agora ela é de LED. Tenha sempre esse propósito, porque quando eu tenho isso na minha cabeça, que tudo que eu faço na minha vida, tudo é consequência daquilo que a gente quer que aconteça. E quando você está predisposto a fazer o bem retorna. Verdade. Louvado seja Deus. Deixar uma mensagem que é importante. O mal se vence com o bem. O mal nunca vai conseguir vencer com outro mal. Então, quando a gente escuta que Jesus Cristo deu a outra face, é porque ele está combatendo o mal com o bem. E se a gente tiver isso no coração, em tudo que você fizer, porque muita coisa mal veio para cima de mim. E vai para a vida de todos vocês. E na vida existe inveja, existe arrogância, existe os sentimentos das trevas. E se você for um ponto de iluminação, você consegue transformar a treva em luz. Amém. Glória a Deus. Davi, glória a Deus. Louvado Esse seja nosso foi Senhor. um mesmo. podcast, sem sombra de dúvida, um podcast muito aguardado, mas supriu as expectativas com certeza. E vamos marcar o próximo com certeza, tanto com a Ana, como também com minha amiga também ali, que vai falar um pouco sobre arquitetura. Vamos marcar também com ela, entendeu? Trazer a família toda. Pessoal, esse foi um podcast especial que nós finalizamos com o Davi. E que Deus te abençoe e até a próxima. Valeu! Tchau. Um abraço. Tchau. Fechou.